Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, seu lar e sua família. Queremos aproveitar essa entrada do mês de maio e refletirmos juntos sobre o plano de Deus para a família. Nesse mês a gente comemora o mês da família e também comemora o Dia das Mães. Vamos aproveitar e refletir um pouco sobre as bases, os fundamentos que Deus tem para a nossa família, para a família de cada um dos amigos e irmãos. Eu convido você a acompanhar esse estudo, acompanhar essa reflexão. Se tiver uma Bíblia, pegue a sua Bíblia para lermos conosco alguns versículos nessa reflexão. Que Deus nos abençoe nesse momento. Qual é o plano de Deus para a família? Será que Deus tem um plano para a família? Você já perguntou isso? Por que estamos nesse mundo? Porque eu, meu esposo, meus filhos. O que Deus quer de nós? Vamos ver essa reflexão e responder essas perguntas dentro do plano básico da palavra de Deus. Podemos ter algumas dúvidas, podemos não saber, podemos saber com certeza, mas também podemos não saber com clareza. E a Bíblia vai nos dar a clareza desse propósito de Deus, no plano de Deus para a família que nós um dia constituímos ou a ela pertencemos. Dentro de alguns pilares dessa reflexão, vamos pensar em qual a missão da família, qual a visão, quais os valores, o que Deus pensou. Eu acredito que alguns irmãos e amigos que trabalham em algumas empresas maiores, geralmente elas têm essa declaração de missão, visão bem estabelecida, bem declarada, porque elas ajudam, elas têm um norte, com essa declaração escrita, ela tem um norte para onde ela vai seguir. E é uma boa reflexão para que nós também possamos pensar sobre a nossa família dentro desse parâmetro. É apenas uma referência do estudo, da reflexão, mas o plano de Deus, a palavra de Deus também nos leva a essa reflexão. Vejamos então o que cada um desses itens e que Deus fala sobre eles. Esse plano de visão, missão, visão e valores, ele nos vai direcionar para nos levar a um único rumo que Deus tem preparado para nós. Vamos tentar simploriamente definir um pouco desses termos e ver o que a Bíblia fala para nós. Veja comigo. Declaração de missão, por exemplo, são os motivos para qual Deus criou a família. O propósito, a razão de ser, qual o papel nela na sociedade. Quando Deus instituiu a família, criou um homem e mulher, Adão e Eva, o que Deus pensou? O que se espera dessa família, dessa sua criação de homem, mulher e filhos nessa jornada dessa vida? O que se espera? Então vamos refletir um pouquinho na Bíblia que ela fala sobre isso. 3 textos, dentre muitos que temos, fala sobre essa questão do plano de Deus. Para que o homem foi criado? Porque a família, ele foi colocado numa família, num lar, homem e mulher, depois veio os filhos. Para quê? Isaías 43:7 diz que nós fomos chamados e criados para a glória. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, você sabia disso? Você foi criado para a glória de Deus. A sua família foi constituída para a glória de Deus. A glória de Deus é magnífica. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o sustentador de tudo. E também nós fomos criados para essa glória do seu nome. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também, já no Novo Testamento, ele diz, Efésios 1:12, para a fim de sermos louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O homem, sabemos disso, Adão e Eva
separou de Deus, pecou, mas Cristo, segundo Adão, nos resgatou, nos levou de volta à comunhão com Deus, justamente para sermos para o louvor da glória de Deus. O homem em pecado não consegue representar mais essa imagem de Deus, refletir essa imagem de Deus, porque o pecado distorce, o pecado deforma essa imagem de Deus em nós. O pecado nos leva a fazer coisa que não reflete o que Deus é, mas nós fomos criados para essa glória. E o apóstolo Paulo diz aí, nós fomos recriados em Cristo para a glória de Deus. E também ele falando aos Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 31, ele deixa isso bem claro. Qualquer coisa, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o homem foi criado, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família, para tudo que o homem fizer, qualquer coisa, das mais simples, quer comais ou bebais. Ele diz assim, ó, fazei tudo para a glória de Deus. Você sabe então que nós somos criados para a glória de Deus? Deus deixou a seu cargo a família para a glória dele. Quer dizer, quando olha para a família, quando Deus olha para uma pessoa, aqueles que ele chamou, quando ele olha para a sua família, Deus quer ter certeza que nessa família, nessa casa, nesse lar, o nome dele está sendo glorificado, está sendo magnificado, está sendo visto como grande, como o grandioso Deus. Esse é um dos planos de Deus para a família, tá? Então, fique claro isso para você, para mim, que essa é a vontade de Deus, que a nossa família glorifique o nome de Deus em todas as nossas ações, qualquer coisa que nós façamos, qualquer, no trabalho, indo e vindo, dentro do lar, qualquer negócio que nós estivermos fazendo, tudo, das coisas mais simples, comer e beber, fazer para a glória de Deus. Pense nisso, reflita nisso e vamos fazer a nossa vida, a nossa família ser essa glória de Deus. Quando fala de visão, né, privilegiando aí também as questões de grandes corporações, ela sempre fala de visão é quando você olha para o futuro, onde deve chegar ou estar no futuro, seu objetivo principal, o que alcançar, né, no decorrer dos tempos, curto, médio e longo prazo, né? Isso, mas e Deus? Deus criou o homem, Adão e Eva, o colocou no jardim e deu a ele também uma visão de futuro. Qual era essa visão de futuro? Da qual hoje nós estamos constituindo. Vamos ver o que a Bíblia fala. Essa visão de futuro, né, o objetivo principal, né, é o que alcançar, quando alcançar, continua sendo aquela principal, reproduzir a imagem de Deus na Terra, né? Mas Deus também, visando essa visão de futuro, olha o que Deus fez. Olha o que Deus deu a Adão e Eva. Deus os abençoou, Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus abençoou essa primeira família para que ela fosse fecunda e multiplicasse. Essa foi a visão de Deus. Deus queria encher a terra, mas com a participação da sua criatura. Deus queria que ela multiplicasse com a participação da sua criatura. Você já pensou nisso? Que você faz parte do projeto de Deus de encher a terra, de dominar a terra, e dominar no sentido de cuidar, né? Nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E aí, dentro desse conceito da criação que Deus criou e abençoou, ele também, nós vamos ver lá no Salmo 127, que ele diz que aquilo que ele criou, que ele abençoou, né? Ele também edifica, ele guarda, ele sustenta e ele dá bênçãos através da multiplicação. Se você ver lá o Salmo 127, ele fala que é o Senhor que edifica o lar, é o Senhor que guarda a família, a sentinela da cidade, é o Senhor que sustenta os seus servos, os seus filhos enquanto dormem. Que maravilha, né, meu amigo e meu irmão?
Deus, enquanto seus servos, dentro do conchego do seu lar, da sua família, dormem, Deus os está sustentando. Às vezes nós passamos por grandes aflições, por muita dificuldade, e Deus fala assim: enquanto você dorme, eu te sustento. Enquanto você dorme, eu te seguro pela mão. Eu te continuo dando vida. Então, é um consolo, é um conforto maravilhoso sabermos disso. É bênção. E as bênçãos vêm também do cumprimento de Deus de nos tornar fecundo. Você casa, você tem filhos. Pode ser que alguém fale: ah, mas eu não tenho filhos, eu casei. Não se preocupe, tudo está dentro do propósito de Deus também, né? Essa é a vontade geral de Deus, mas Deus faz, Ele cumpre os seus desígnios de forma particularmente também às vezes. Então, se você, por acaso, se casou e ainda não teve filhos ou tem alguma dificuldade, não se desespere, tudo está nos planos de Deus. Deus vai continuar cuidando da sua família como ela está, do jeito que ela está. Deus continua sustentando, Deus não deixa ninguém sem o seu amparo. O que Ele quer é que essa família honre e glorifique o seu nome, que criou e sustenta e guarda. Cremos nisso e queremos que você também creia, e não esqueça disso, pensando nesse mês, da beleza que é a família que Deus nos deu. E ainda dentro desse espírito de futuro, de visão de futuro, contando com as bênçãos de Deus, há uma outra etapa que Deus deu a essa família também, para que ela, no decorrer dos tempos, participasse dessa criação divina. Olha aí Atos 1,8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, estimado amigo, estimado irmão, a família e seus membros devem viver para honrar e glorificar o nome de Deus e restaurar esta imagem distorcida pelo pecado. Através do quê? Do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. O que acontece é que a gente pode olhar e falar assim: não, mas a família atualmente está toda distorcida. Não é nada disso então que Deus planejou, que ela está vivendo, é verdade. Então, a família para a qual Deus dá um novo chamado em Cristo Jesus, a família que agora Ele salvou, que Ele regenerou, que Ele perdoou o pecado, que vive agora sobre o mandato de Deus, tentando, nas suas limitações, reproduzir a imagem de Deus na terra, Ele fala assim: você vai e seja minha testemunha. Já pensou Deus olhando para a sua família, olhando para o seu lar e falar assim: naquele lar ali mora Deus, naquele lar ali tem Deus, naquele lar ali Deus ampara, Deus protege. Mesmo em momentos de aflição, eu vejo a presença de Deus nesse lar. Você que pertence a esse lar, sente essa presença, sente essa proteção, e Deus fala assim: com certeza você deve sentir. Aí Deus fala simplesmente assim: vai e seja minha testemunha, seja testemunha do amor, da minha graça, da minha misericórdia, do meu perdão, até os confins da terra. Testemunhe disso, como eu cuido de você, como eu cuido do seu lar, como eu cuido dos seus filhos, como eu te dou força no momento de fraqueza, como eu te dou força no momento de dificuldade, como eu te fortaleço a fé. Vai ser minha testemunha, vai mostrar quem eu sou. Isso é glorificar o nome de Deus. Deus nos chamou para isso, constituiu como família para isso. Pense nisso, reflita nisso. Mas aí nós perguntamos: diante de tantas dificuldades no mundo de hoje, como nós vamos conseguir continuar cumprindo o plano de Deus? Como essa família vai se sustentar? Que valores? Porque esses valores vão se perdendo com o tempo. E talvez muitos deles a nossa própria família perdeu com o tempo. Quais valores que Deus deu para essa família? Porque os valores, segundo nós conhecemos daquela empresa que nós sempre falamos, os valores segundo o homem, ele destaca princípios que orientam a postura.
alicerces que representam aquilo que acredita. Então, da família e seus membros, todos devem trabalhar para colocar em prática esses valores, junto a todos os públicos, quando fala assim nas empresas. Então, qual é o princípio que orienta a sua família? Qual o alicerce que representa aquilo que você acredita? Você compartilha isso com você, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus genros, netos, noras. Se você compartilha esses valores, esses princípios, você faz isso com convicção porque você acredita neles, e você exorta todos a praticar tudo isso em todos os lugares, dentro da própria família, saindo da família para os lugares onde nós estejamos, escola, trabalho, contato com os negócios, vizinhança, na sua empresa, nos seus negócios, em todas as transações que você faz, junto a todos os públicos, junto a toda a sociedade. Que alicerce é esse? A palavra de Deus vai nos dar esses pilares. Vamos ver. Bom, esses princípios, esses alicerces, então, de representar o reino de Deus aqui. Vocês viram, né, em slides anteriores, que nós temos que a família é para honrar e glorificar o nome de Deus e representar o reino de Deus aqui nesse mundo, a imagem de Deus. Então vejamos os valores que sustenta que nós devemos estar com os pilares dela na nossa mão. Veja aí. Provérbios 1:7, dentre tantos que a palavra de Deus nos dá, mas ele diz assim: o principal, o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, o primeiro pilar, primeiro valor que a família, o plano de Deus para a família, é que essa família e os seus membros temam o Senhor. Temor ao Senhor é glorificar o nome dele, é reverenciar, é saber os caminhos que Deus projeta para individualmente cada um de nós e também como família. E depois, mais tarde, deixando essas coisas bem claras, com o resgate da nossa vida de pecado por Jesus Cristo, Paulo fala assim aos Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Você já viu que dentro desse temor a Deus, e aí o apóstolo fala assim, ó, se você teme a Deus, Deus é espírito pessoal, que nós podemos não ver, mas falar com Ele, que Ele nos responde. Falar com Ele, que Ele corresponde conosco, através da palavra e através da oração. E aí ele diz, então, viva nos frutos dessa comunhão com Deus. Quais são esses frutos da comunhão com Deus Espírito, com Deus glorificado no céu em Jesus Cristo? Viva. O primeiro gomo desse fruto é o amor. Porque nada mais existe, nada mais dá sequência nesse mundo se não começar com o amor. Porque Deus é amor. Então, a plenitude do amor começa em Deus. Por isso que o princípio do saber e do temor e de toda a ciência é temor ao Senhor. Então, o fruto também do Espírito, a família, os valores que ela deve estar com os pilares assentados é o amor. Quando o homem, a mulher e a família toda tem o amor na sua convivência, esse amor que é proveniente de Deus, não esse amor da novela, não esse amor que o mundo prega, que começa e termina. Porque o amor que vem de Deus, diz a palavra de Deus em Coríntios capítulo 13, ele jamais acaba. Por quê? Ele provém de Deus. Ele é Deus, é esse o amor. Então, o amor que quando nós temos esse amor em família, esse amor de Deus, ele traz alegria, gozo, ele traz paz, longanimidade, né? As pessoas não são truculentas, as pessoas são benignas, bondosas, as pessoas têm fé, as pessoas creem que tem uma promessa de Deus, não só para o hoje, não só para a satisfação momentânea, mas também para um futuro que Deus reserva para a nossa família, reserva para a família, né, de toda a família na face da terra. Deus tem reservado a todos aqueles que buscam essa orientação.
mansidão, temperança. Está vendo que todas essas coisas às vezes faltam na família? Porque falta o princípio, o temor do Senhor. Porque quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dá do seu amor. E quando nós temos o seu amor, todos esses outros atributos e valores, Deus coloca no coração e na vida desse lar e na vida dessas pessoas. E diz o apóstolo Paulo, contra essas coisas não há lei. Porque essa é a lei maior, o amor, a vontade de Deus, a sua... e quando nós vivemos nisso, pode ter certeza, o nome de Deus está sendo glorificado no nosso lar, na nossa família e na nossa vida. Então, onde que essa família estiver, com seus membros espalhados na face da terra, na face da sociedade, o nome de Deus, a imagem de Deus está sendo multiplicada e restaurada através dessas pessoas que compõem essa família. E ainda, dentro desses valores de temor ao Senhor, de viver o fruto do Espírito, Deus dá ao homem um mandato cultural, né? Existe uma palavra aí, mandato cultural. O homem sujeita e domina a obra criada por Deus, com a permissão de Deus, né? No princípio, Deus criou o homem e deu autorização para ele sujeitar, crescer e multiplicar, né? Então, quando Deus faz isso, Deus está chamando o homem para participar do cuidado da sua criação. Então, o homem sujeita a criação, as coisas criadas por Deus, né, com a permissão de Deus, para cuidar. O que às vezes não tem acontecido é que o homem às vezes não tem cuidado, ele tem depredado, né? Então existe até o fator ecológico aí. Mas como aquele que cuida e aquele que multiplica, né, o homem foi criado por Deus, Adão e Eva. A partir daí, essa questão da multiplicação, essa questão da mordomia, Deus delega ao homem, ele permite ao homem fazer esse enchimento da terra. Você já pensou que quando você se une à sua esposa, seu esposo, em união do amor, em união segundo os preceitos de Deus, e você tem o fruto que é o fruto da multiplicação, que são os filhos? Você já pensou, você está participando nesse momento da criação divina. Deus entrega a você esse poder que ele fez na sua primeira criação, Adão e Eva. A partir daí você passa a multiplicar a coisa criada por Deus. O homem, mulher, filhos, e assim vai gerações após geração. Então, a cada filho, a cada pessoa que surge nesse mundo, fruto de uma família que vive o amor de Deus, nós estamos participando dessa criação. Deus fez os primeiros, homem e mulher, fez o primeiro homem e mulher, e a partir daí Deus nos delega, vocês agora vão multiplicar entre vocês, né? Então, dentro da família, dentro do amor da família, Deus nos dá essa graça e essa bênção de participar da criação. Então, nós devemos ter esse senso de que estamos cumprindo o mandato de Deus e estamos também mordomos de Deus. Nós temos que cuidar das coisas que Deus nos deu, cuidar com amor, com esse carinho, com esse cuidado extraordinário, porque um dia Deus vai prestar conta, vai pedir prestação de contas. Um dia nós vamos ser chamados para prestar conta, né? Aquelas coisas que Deus nos proporcionou, aquelas bênçãos que Deus nos deu, a família que Deus nos deu, os filhos que Deus nos deu. Será que nós levamos tudo isso para a honra e glória de Deus? É uma pergunta interessante, mas eu acredito que você já vive isso no seu lar, eu acredito que você já vive isso na sua família. E se eu não estiver vivendo, e se eu agora que eu descobri isso, que eu não tinha essa visão, há tempo. Deus sempre nos chama e sempre está disposto a estender a mão para um recomeço. Essa família que multiplica, que cuida como mordomo, né, aquele que cuida da despensa, também tem um mandato nós referimos aí alguns versículos anteriores, tem um mandato de anunciar essa salvação de Deus. Deus nos outorga esse poder, né, aos seus discípulos, aos seus seguidores. Veja aí o versículo
o versículo muito conhecido dos cristãos, né? Mateus 28, 18, 19 e 20. Chegando Jesus, falou-lhes: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha, né? Esse mandato de Deus tem para a família. Nós começamos a exercer esse ministério que Ele deu aos discípulos no nosso lar, na nossa casa. O esposo com a esposa, depois com os filhos, depois com os netos, e assim vai, gerações após gerações. E dentro desse testemunho, dentro dessa visão de glorificar e restaurar a imagem de Deus no homem, nós temos que anunciar essa salvação que Cristo nos trouxe novamente, pelo cumprimento e salvação que trouxe na cruz por nós. Então Deus nos outorga, agora vai e anuncia, faça discípulos. Veja, é importante, meus amados irmãos e amigos, que o fazer discípulos é fazer seguidores. Esses discípulos, olha aí no versículo 20, eles têm que ser ensinados a guardar as coisas que Jesus ensinou a eles. Então, é uma reflexão importante hoje. Pode ser que muitos conheçam Jesus, admiram Jesus, gosta de Jesus, acha bonito o que Jesus falou, mas Jesus fala assim, ó, vocês têm que ensinar eles a guardar as coisas que eu tenho mandado, a guardar. Então é por isso que precisamos de frequentar a palavra de Deus, para aprendermos a guardar. O que Jesus ensinou? Quando ele diz que guardar, não é guardar na mente, na minha memória, mas é guardar também no meu coração, na minha atitude diária. Guardar aí significa pegar aquele ensino de Jesus, aquilo que ele ensinou, e fazer uma prática minha. Então o cristão é um pequeno Cristo. E a gente pode perguntar, você, no seu lar, seus filhos e você mesmo, é um pequeno Cristo? Você segue aqueles passos de Jesus? Você é imitador de Jesus? É isso que está dizendo esse versículo. E Jesus quer isso para a minha vida, quer isso para a sua vida, quer isso para a sua família. Ele quer isso para todas as famílias da terra. Aqueles que ainda não têm, ele faz assim, vai e anuncia. Aí os membros da família, o pai, a mãe, os filhos, aqueles que vêm após eles, com esses alicerces, com esses valores da palavra de Deus, o amor vivido sem fingimento, o amor vivido na prática, ele vai ser essa testemunha. Quando essa família falar, quando essa família abrir a sua boca, as pessoas vão saber que você é digno de respeito, porque você está seguindo um Deus verdadeiramente que você está anunciando. Você crê nisso? Você deseja isso para você e sua família? Então, eu quero refletir esses momentos finais aqui com você sobre nossa família. Ela está refletindo a imagem de Deus aqui na terra. Nós estamos, através da nossa casa, da nossa família, alcançando toda a terra como testemunho do Evangelho, naquela parte que cabe a cada um de nós, nos nossos próximos, começa da nossa casa, depois vai com as nossas parentelas mais próximas, nos nossos ambientes de trabalho, de escola e tudo mais. Estamos fazendo isso. Estamos vivendo os valores do Reino de Deus e neles sendo bons mordomos do que nos foi confiado, tudo para a glória de Deus, sendo sal e luz para o mundo. Amar, glorificar, honrar, multiplicar, refletir a imagem de Deus, anunciar a salvação. Meu irmão, meu amigo, eu quero ter certeza que você que conhece a Cristo, que conhece a Deus, está seguindo esses caminhos. Essa família, esse é o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus. Essa missão maravilhosa de participar dessa criação divina. Essa visão de atingir toda a terra com o amor, com o fruto do Espírito, com Deus, com o temor a Deus,
vivendo os valores do Evangelho, vivendo, sabe, os valores da palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa ética de Deus, não na ética do mundo. Tenho certeza que você está vivendo isso. E se alguma coisa não estiver de acordo, não estiver muito legal, tem um caminho. Jesus já abriu essa porta, Jesus já nos perdoou, mas Ele espera o nosso sim, para esse perdão chegar e ser validado a nós. É aceitar que podemos estar errados, arrepender daquilo que nós não estamos cumprindo adequadamente e buscar a nova vida, buscar a nova forma de enfrentar as nossas dificuldades em Cristo. E Ele nos ajuda. Ele veio e morreu por nós para isso. Ele não quer deixar a gente para trás. Ele não quer deixar a gente na perdição. Por isso Ele veio e se entregou por nós. Então esse amor de Cristo que nos redimiu, esse amor de Cristo que nos salvou, é para salvar também nossa família, ainda que ela tenha problemas, ainda que ela tenha dificuldades. Mas vamos dar graças a Deus, vamos dar louvores a Deus, honrar o nome de Deus a nossa família, porque é na família, com a família que Deus conta para viver e mostrar ao mundo qual é a imagem de Deus. Um Deus que é Pai, um Deus que cuida, um Deus que instrui e um Deus que exorta também. Que Deus abençoe você nessa jornada dentro da sua família. Começa com ela e depois você espalha, contagia isso para as famílias que você conhece e das quais você convive. Deus espera isso de você, individualmente e da sua família como um todo. Que Deus possa abençoá-lo ricamente, abundantemente. Oremos ao Senhor para que isso se cumpra. Senhor, cumpra em nós e na vida de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão assistindo esse vídeo, para que nós sejamos a família que o Senhor planejou para nós, com os pilares da Tua Palavra, com os pilares do Evangelho, vivendo o fruto do amor que é o Senhor, fruto de confiarmos em Ti e no Senhor Jesus que nos resgatou. Muito obrigado pela família que o Senhor nos deu, pela família que o Senhor nos colocou e por todas as bênçãos que nós temos recebido através do Senhor por essa família. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Até uma próxima. Que Deus assim continue abençoando você na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.